vocês. Então, lancei agora na aula um desafio, né? Então vamos observar aqui, eu tenho um refrigerante, não vou mostrar qual é a marca, tá ok? Não vou fazer propaganda. E aí eu coloquei o refrigerante nesse material que é o becker, lembrando que o becker é o copo que a gente usa no laboratório para fazer medidas, aquecimentos, a gente pode misturar substâncias. Quando a gente vê esse refrigerante, a gente percebe que ele é uma mistura. Por que uma mistura? Porque ele tem vários componentes. Aqui eu não consigo, olhando assim, separar onde está a água, onde está o sódio, onde estão os aditivos, onde está o açúcar e assim por diante. Então nós não temos fases aqui, nós temos uma substância única. O desafio é o seguinte: como que eu posso separar esses componentes, no caso a água, que é o líquido, dos sólidos, que entra o sódio, o açúcar e etc. Então agora eu vou mostrar para vocês como que vai ser isso possível. Então, antes de fazer a experiência, primeiro vamos identificar quais são os materiais que nós vamos usar nesse processo de destilação, tá? Então a destilação é o nome do processo para separar os componentes dessa mistura homogênea. Então, além do becker, se vocês forem olhar aí na apostila de vocês, nós vamos utilizar um Erlenmeyer, que é esse material aqui. Aí nós temos uma rolha, um tubo em L e uma mangueira de látex, certo? O Erlenmeyer, assim como o becker, eles têm um material resistente ao fogo, então a gente pode usar direto, que não tem problema de trincar, de estourar, certo? Bom, vamos usar também a tela de amianto. A tela de amianto, ela tem uma substância aqui que ela vai espalhar o calor, no caso o amianto, e a telinha por onde a gente segura. Aí nós vamos utilizar um tripé, o nome já está falando, ele é um suporte para a tela de amianto, e a nossa fonte de calor vai ser uma lamparina. Então a lamparina tem um álcool aqui, assim que a gente acende vai ter o processo de combustão, né, a queima do álcool, e nós vamos ter a chama. Um outro material que a gente vai usar também é o tubo de ensaio, para a gente coletar a água que está aqui no refrigerante, e novamente um becker que vai servir de suporte. Então esse é o material básico. O que tem na apostila de vocês, eles utilizam um condensador. Olha aí. O nosso vai ser um processo mais simples de destilação. Então vocês estão vendo que no condensador ele tem um tubo aqui dentro dele, certo? E nesse tubo ele vai ser usado para acelerar o processo da destilação. Ele tem um lugar para colocar as mangueiras de entrada e de saída da água, certo? E aí é só como curiosidade para vocês verem como é que é. Então vamos passar para esse lado aqui. Então nós já começamos a fazer a experiência e eu queria que vocês notassem o seguinte: primeira coisa que a gente observa é que está tendo um aquecimento aqui na nossa experiência. A primeira coisa que a gente pode observar também é que nós estamos com um processo que nós chamamos de ebulição. Então vocês estão vendo que o líquido ele está fervendo, ou seja, ele está sofrendo uma vaporização. Como ele está fervendo, a gente fala que a gente chama de ebulição. Ebulição porque existe uma fervura, a temperatura ela já aumentou bastante. O que acontece? O vapor ele vai se destacando aqui do refrigerante. Lembrando que o vapor ele é invisível, né? Só que quando ele chega aqui o vapor, olha o que acontece, pessoal. Nós temos uma outra mudança de estado físico. Vocês estão observando que aqui aparece a água, tá? Por que está aparecendo a água aí? A água ela aparece porque nós temos agora um outro processo que chama condensação. Se aqui embaixo a gente tem uma mudança de estado físico de líquido para gasoso, que a gente chama de vaporização, aqui em cima nós temos o processo de condensação. O que acontece? Esse vapor ele passa para o estado líquido, tá? E essas gotinhas, notem, olha só, ela vai descer pela mangueira
e ela vai chegar aqui no tubo de ensaio. Notem que aqui está saindo somente a água, que a gente chama de água destilada, uma água quimicamente pura, né? Só tem H2O. Por que a gente fala água destilada? Porque aqui no Erlenmeyer, o que vai acontecer? No processo da destilação simples, vai ficar somente os componentes sólidos, né? Lembra que eu falei no começo da aula que numa mistura homogênea está tudo misturado, a gente consegue identificar quem é quem. No processo de destilação, a gente consegue separar o líquido, no caso a água destilada, e depois de alguns minutos, queria que vocês observassem o que vai acontecer aqui. Olha aí o resultado final. Vocês têm aqui o que sobrou do refrigerante, certo? Aqui nós temos o açúcar, né? No caso o xarope, o sódio que ficou, a parte sólida. E aqui do lado nós temos a água destilada, que estava lá no refrigerante. Então, na nossa experiência de hoje, nós vimos como é possível a gente retirar, ou melhor, como que a gente pode separar a parte líquida da parte sólida, que nós chamamos de destilação simples.